Olá, boa noite. Como vão vocês? Espero que tenham passado um dia abençoado, né? Pela glória do Senhor Jesus, né? Mais um dia, né? Terça-feira, vamos já entrando para quarta-feira, glórias ao Senhor, agradecendo a Ele pelo muito que Ele tem feito nas nossas vidas, não é mesmo? Temos sempre que agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo para todos nós, não é mesmo? E eu era para mim ter chegado mais cedo aqui com vocês, mas não deu. Não sei que hoje a coisa ficou um pouco assim atrasilda, né? Enrolou um pouquinho, mas o importante é que eu venho trazer a palavra para vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou aqui todos os dias, tarde ou noite, trazendo uma palavra amiga para vocês. Venho trazer o estudo da Bíblia, da palavra do Senhor nosso Deus, quanto ao Evangelho, né? Já falamos sobre o Evangelho de Mateus, estamos no livro de Marcos, falamos segundo o Evangelho de Marcos. Estamos praticamente repetindo tudo o que aconteceu, né? Tudo o que Mateus relatou. Mas o relato de Marcos também muito assim parecido, né? Porém, cada um fala de uma forma diferente, mas chega ao mesmo denominador, tá certo? Que é chegando ao Senhor Jesus, a nos dar ensinamento, a nos mostrar o melhor caminho que nós devemos seguir, né? Nos mostrar qual é o caminho da vida, né? Que Ele é o caminho, não é mesmo? Então, eu quero ler para vocês quanto à morte de João Batista. Já falei lá quanto à missão dos 12 apóstolos, falei sobre as parábolas, né? Falei sobre Jesus lá em Nazaré e quanto aquele povo que era incrédulo, né? Falei sobre a incredulidade, expliquei a vocês quanto a isso e hoje nós vamos falar sobre a morte de João Batista. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês, porque a morte de João Batista também nos dá um ensinamento, tá certo? Eu vou ler aqui para você quanto à morte dele e depois então eu venho com a explicação que está na Bíblia e também vou falar alguma coisa, tá certo? Então veja bem, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Não te custa nada, é rapidinho, prático e não vai tomar o seu tempo, né? Tome o seu tempo para ganhar conhecimento, né? Aperta aí rapidinho na palavrinha todas, no sininho, na palavrinha todas, na palavrinha escrever primeiro, né? Lógico, depois no sininho, na palavrinha todas. Pronto, já está escrito, escrita. No final, você compartilha e não esquece de deixar o seu like, apertar nessa mãozinha aí, para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta daqui, do que eu trago aqui, tá certo? Não é nada que venha desabonar com alguém, mas sim trazer reflexão quanto à palavra do Senhor Jesus, tá certo? Então vamos lá, tá pronto? Você está pronta? Posso dar início? Eu parei no versículo de número 13, no capítulo de número 6 do livro de Marcos. E hoje vou dar continuidade no versículo de número 14, que diz assim: E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias, e dizia outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão? Preste atenção, hein? E Herodes o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo,
e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo e de boa mente o ouvia. Então, isso significa que Herodes gostava de ouvir João Batista, porque ele sabia que ele era um homem santo. Mesmo ele no cárcere, né, preso, que ele mandou prender João Batista, mesmo ele preso, ele tinha todo o cuidado com João Batista dentro do cárcere. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, fez aniversário, com certeza, né? Dava uma ceia aos grandes dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei, E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxesse ali a sua cabeça. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. Meu Deus! Vamos entender essas histórias aqui. Então Herodes, ele havia abandonado, Herodias, né, a mulher, né, havia abandonado o marido, que é o seu tio, Filipe, né, Herodes Filipe I, né, no caso, para se casar com um outro tio, que era Herodes Antipas, que era o que ela estava casada, que era irmão do primeiro, né? Por ser um casamento contrário aos princípios das Escrituras, João ousou denunciá-la. Isso despertou em Herodias um profundo ódio pelo profeta, a ponto de desejá-lo a matá-lo. E veja bem, gente, veja bem. Aqui está escrito isso aqui na Bíblia. Aí vem falando que Herodias estava com seu orgulho ferido, né? Ela estava com seu orgulho ferido e cheia de ódio por ver sua relação incestuosa, né? Com Herodes ser exposta pelo profeta. Porque o profeta, ele pregava o que era certo numa vida, né? Por esse motivo, ela intentou se vingar de João. Para isso, foi capaz de usar a própria filha, que era a Salomé, que foi influenciada pela mãe e pediu a cabeça dele em uma bandeja. Que coisa terrível, né? Então, o desejo de vingança era tão grande que Herodias ignorou a possibilidade da sua filha ser favorecida até com a metade do reino de Herodes. Embora entristecido, o rei atendeu o pedido, pois estava obrigado por suas próprias palavras. A astúcia de Herodias é semelhante à do inimigo, do diabo. Então ele trabalhava ardilosamente para calar a voz dos seus servos, porque ela incomoda os que vivem no pecado. Mas para isso, só mesmo a morte, pois nada mais pode impedir um servo de Deus de pregar a verdade e alertar quanto ao reto caminho. Veja bem, aqui essa é a explicação que está na Bíblia, mas veja, no livro de Lucas, Jesus, ele soube da morte de João Batista, e isso é o que Lucas vem relatando lá no segundo evangelho dele. E ele quis ficar
Jesus, ele quis ficar só. Mas só que Jesus, ele não conseguiu ficar só em momento nenhum, porque o povo andava atrás dele, o povo seguia Jesus. Então, Jesus, mesmo entristecido, ele fazia os milagres, ele cuidava das pessoas. Veja bem, e no livro de Marcos, o relato também é quanto à morte de João Batista, né? Lucas falou quanto à morte de João Batista, disse que Jesus estava entristecido, que Jesus queria estar só, mas ele não conseguia ficar só porque o povo seguia. E no livro de Marcos, ele também fala sobre a morte de João Batista. Então, nós sabemos que João Batista, ele batizou Jesus e que João Batista era primo de Jesus. Nós sabemos disso, né? Que João Batista era primo de Jesus e ele batizou Jesus. E João Batista era para Deus, né, para Jesus, um amigo de muita fé. Era um homem de muita fé. E ele tinha, o João Batista, o papel dele era mostrar para as pessoas a maneira correta de se viver, como Jesus faz com a gente. Jesus mostra para a gente a maneira correta de se viver. Ele é justo em todo o tempo. Tudo que ele faz e tudo que ele nos ensina é para nos... Ele vem nos corrigindo, né? Nos disciplinando, né? E ele fazia isso através de João Batista, que era primo dele. Então, a maneira correta que ele pregava, né? Que João Batista pregava. Ele pregava o arrependimento, ele mostrava para as pessoas qual era o caminho certo, como a vida ficaria muito mais tranquila se seguissem conforme a lei, né? Se fizesse as coisas corretamente. Então, ele sempre foi de pregar o arrependimento, de pregar quantas coisas boas, que a maneira correta de se viver uma vida. E ele não se importava qual lugar que ele pregava. Ele podia pregar no deserto, ele podia pregar num campo, onde ele estivesse, João Batista pregava. E isso trazia muita alegria ao Senhor Jesus. Tanto que Jesus foi batizado também por João Batista, né? E aí foram acontecendo várias coisas. Mas veja bem, João Batista, ele sofreu muito por causa de uma mulher, né? Por causa de uma mulher, veja bem. E essa mulher era Herodias, que era esposa de Herodes Antipas, né? Que tinha o primeiro, né? Que ela foi separada de um para ficar com o outro, né? E aí ela era esposa do seu irmão de criação. Você entende? Então João Batista, ele foi preso por ter denunciado um casamento que era ilegal, o casamento de Herodias com o Herodes, né? Herodes Antipas, que era um casamento totalmente ilegal. E durante, aí o tempo foi passando, e João Batista sempre pregava quanto a isso, dava exemplo, falando que isso era incorreto. Então, a Herodias, ficou enfurecida, com o coração cheio de ódio. E durante uma festa, a festa de aniversário de Herodes Antipas, a filha de Salomé, né, a filha de Salomé não, a filha de Herodias, então a Salomé foi convidada a dançar para o rei Herodes. Então ela começou a dançar para o rei, né, e se insinuou de forma tão assim provocante, que o rei ficou tão deslumbrado com a dança, né? Porque ela se insinuou o tempo todo para ele. E ele ficou encantado com dançar, o modo que ela dançava. E então ele prometeu a ela que daria a ela o que ela quisesse, que ela poderia pedir o que ela quisesse, até a metade do reino dele. E aí ela então, né, fez o que tinha que fazer, né? E em prol do pedido da mãe também. E aí, quando o rei falou para ela que ela poderia pedir o que quisesse, ela então foi consultar a mãe dela. E conversando com a mãe, né? A mãe então falou, porque a mãe
tinha esse ódio cravado no coração e na mente dela, de que porque João Batista, João Batista pregava, né, expondo o casamento dela, que era ilegal, era um casamento ilícito, não era correto. Então, o, o rei Herodes, né, ele não tinha como voltar atrás nessa situação, porque ele tinha dado uma palavra. Ele, como rei, mesmo ele sendo um rei corrupto, que ele era corrupto, ele fazia tudo que era coisas que não era correto, mas ele tinha respeito a João Batista. Ele tinha respeito a João Batista e ele gostava da pregação de João Batista. Mas ele, como rei, ele não poderia voltar atrás da palavra dele, né? Mesmo ele sendo corrupto. Então ele ficou inseguro, ele ficou indeciso, né? Quando ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E aí ele ficou sem saber o que fazer, mas não podia voltar atrás. E aí chamou o soldado imediatamente foi até o cárcere e então fez o que fez com João Batista, né? Captou, né? Cortou a cabeça, né? Então, do corpo, deslocou a cabeça do corpo e colocou numa bandeja de prata. Que coisa terrível, não é mesmo? O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que o inimigo, Satanás, o diabo, ele é muito perverso. Ele incutiu no coração daquela mulher o ódio, a soberba, a maldade. Você entende? Que ela era uma mulher que ela não aceitou, né? Ela sabia que estava errada, mas não queria ser exposta, não aceitava que João Batista pregasse o arrependimento, porque ela deveria se arrepender, ela e o rei Herodes Antipas, né? Os dois deveriam se arrepender, mas não, eles, ao contrário. O inimigo se apossou da mãe, que levou a Salomé, né, a filha, a fazer um pedido terrível ao rei. Você entende o que eu falo? Então, veja bem, ela orientou essa menina a fazer o que não era correto, né? Ela falou coisas terríveis para a menina, para que ela pedisse a cabeça de João Batista. E o rei era um homem que eu já falei, ele era incorreto, e mesmo sendo o que ele não poderia voltar atrás na palavra dele de jeito nenhum. Então ele ficou indeciso, mas ele teve que cumprir o que ele disse. Teve que cumprir. O rei Herodes, ele até gostava de ouvir o profeta, como eu já falei. E mesmo quando ele tinha mandado prender João Batista, dentro do cárcere, ele protegia João Batista, porque ele gostava de ouvir a pregação de João Batista quanto ao arrependimento. Mas a mulher, ela foi usada pelo inimigo de uma forma tão terrível que levou à morte de João Batista, né? Então, o inimigo, ele agiu contra João Batista através da mulher, porque João Batista, ele tinha um espírito de Deus. Ele tinha o espírito de Deus. Ele pregava o arrependimento, ele pregava o evangelho. E o inimigo, vendo que João Batista era um homem honesto, um homem de fé, um homem de Deus, um homem que pregava o que era justo, ele não aceitava. Ele ficou tão irritado, que ele se apossou da mulher de Herodias, colocou ódio no coração dela, né? Colocou a corrupção também no rei, que ele já era, né? Ele já tinha aquele coração perverso também, ele se apossou.
Então, o que eu quero mostrar para você? Qual o valor da sua vida? Qual o valor que você dá à sua vida? Você entende? Precisamos valorizar a nossa vida. A nossa vida, ela tem que estar entregue em Deus, tem que estar entregue na mão do Senhor. Você entende? Dê valor à sua vida. Não se entregue, não se deixe levar por palavras, por ódio, por coisas terríveis que colocam no seu coração ou na sua mente, porque você faz uma coisa errada e o outro está te mostrando um erro e você fica irritado porque aquela pessoa está te mostrando um erro, você não quer entender o erro e quer permanecer no erro, e aí você fica com tanto ódio daquela pessoa a levar ao ponto de pedir, de desejar a morte daquela pessoa. Você entende? E Deus, Ele é justo. Ele é justo o tempo todo. Então não seja uma pessoa que carregue ódio no seu coração. Se você está errado, aceite a crítica, aceite a crítica e se arrependa do seu erro. Procure fazer o que é correto, mesmo você sendo criticado, você entende? Mesmo você sendo criticado por alguém, porque a crítica vai te levar a um caminho correto, vai fazer você pensar, refletir, poxa vida, não é que eu fiz realmente tal coisa e isso não é correto? Eu tenho que fazer o que é certo diante dos olhos de Deus, eu estou agindo conforme o inimigo quer que eu faça, com a força do meu braço, do jeito que ele quer, de qualquer maneira. Não, eu sou uma pessoa do Senhor Jesus, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu não vou fazer o que é correto, eu vou doar amor, eu vou doar amor. Doar amor é você tratar bem alguém, fazer por alguém, ser solidário por alguém, é levar a verdade, fazer o que é certo, você entende? Então, doe amor para tua família, doe amor para os seus amigos, até para quem você não conhece. Doe amor. Às vezes você está vendo ali, fulano está precisando de alguma coisa, não te custa nada você doar amor àquela pessoa. Doar amor, que eu quero dizer, né? Não é ter contato físico não, tá, gente? Contato físico de amor, homem e mulher, não. Doar amor, que eu quero dizer, é fazer o que é de bom para aquela pessoa. Dar uma palavra amiga, ajudar no que ela está precisando. Por exemplo, se está precisando de uma vestimenta, não custa nada você dar. Se você estiver sobrando, você pode dar. Deus vai te dar até melhor do que você deu, daquela peça que você deu. Se é uma sandália, se é uma roupa, né? Se é um alimento. Às vezes a pessoa está precisando de um alimento, não tem alimento, né? E também, não só alimento de comida e bebida, nada disso não, mas o alimento de uma palavra fortalecedora, um alimento que você vai buscar aquela pessoa para próximo de Deus, que é onde a esperança naquela pessoa vai nascer, a fé dela vai crescer e ela então vai melhorar quanto as suas dependências, né? Porque está dependendo de coisas para levar ela a um caminho mais satisfatório. E aí essa pessoa que às vezes não acha um caminho satisfatório, pega o caminho do erro para chegar mais rápido àquilo que ela deseja. Aí o erro vai levar ela a só cair cada vez mais, porque quem está de fora está vendo e aí vai lá naquela pessoa e fala, poxa fulano, não faça isso, você errou nisso assim. Você não tem que ficar com ódio da pessoa por causa disso, a ponto de levá-la a desejar a morte para essa pessoa. Não, você tem que agradecer, poxa fulano, obrigado. Não é que eu estava tão desesperado, tão assim precisando, que eu não vi o que eu fiz. Mas eu agradeço a você por você ter me ajudado nessa palavra. Eu vou me corrigir, eu vou fazer o que é correto, eu vou pedir perdão ao Senhor nosso Deus, eu me arrependo disso. Você entende?
Quando você doa amor, quando você doa uma palavra amiga, uma palavra do evangelho, quando você doa, se doe para todos, não importa quem. Dê amor, né, a quem quer que seja, não importa. Você entende? De um modo geral que eu falo, né, gente? De um modo geral, ou uma criança, ou um adulto, um ancião, não importa. Mesmo aquele que você nem conhece, mas trate a pessoa bem. Trate a pessoa bem, leve a palavra amiga para aquela pessoa. Tente ajudar aquela pessoa de alguma maneira, de uma maneira que vai trazer a ela uma esperança de vida, você entende? Então, a morte de João Batista, ele traz esse ensinamento, um ensinamento que é de doar amor, não trazer o ódio, porque aquele que traz o ódio, né? Aquele que traz o ódio só vai por caminhos errados, né? E vai sofrer. Com certeza essa pessoa vai sofrer. Tanto que o Herodes depois, ele sofreu, tá? A morte dele também não foi bonita não, foi terrível. Você entende? Então, é necessário que você doe amor, né? Que você leve para pessoas a coisas boas, né? Embora o rei tivesse, o rei Herodes tivesse entristecido, o rei ele teve que atender o pedido daquela moça, né? Porque a palavra dele valia de muito, né? Então ele foi obrigado a fazer coisas pelas suas próprias palavras. Por isso que é necessário prestar bem atenção àquilo que você fala, que a palavra de alguém ou a tua própria palavra pode levar à morte ou à vida. Você entende? Então, Herodes, ele não teve como fazer nada. Ele teve que cumprir com aquilo que ele falou. Então, o que mostra isso? Que João Batista, por ser luz, ele incomodava a treva, incomodava aquela pessoa que era o errado. A pessoa que é certa incomoda quem está errado. O errado quer se achar certo, você entende? Então é preciso prestar bem atenção nisso. Mas foi por isso que só mesmo a morte de João Batista foi que assim mostrou que a verdade prevalece. O que prevalece, mesmo ele morrendo, mostrou que a verdade prevalece e que o caminho da verdade é que vai nos trazer grande, como é que eu vou dizer? Vai trazer coisas boas para o nosso futuro, você entende? Não vá pelo caminho do erro, não erre, procure não errar, né? Porque eu sei que nós somos errantes, mas eu digo assim, neste caso, né, nesse caso aqui, foi um erro gravíssimo. Então, aquele que é servo incomoda, aquele que é servo que é do Senhor Jesus, que é luz, incomoda aquele que não é, aquele que é trevas, você entende? Essa foi a lição que eu tirei daqui, a incomodação do inimigo para com a luz, as trevas para com a luz, né? Foi triste, né? Entristeceu muito o coração do rei Herodes, mesmo ele sendo um homem corrupto, ele sendo um homem que fazia coisas que não era correta, ele sentiu, né? A dor, né? Que ele sentiu um pouco da dor da morte de João Batista. Assim como Jesus se entristece com tudo o que acontece conosco, quando nós estamos tristes, Jesus está triste. Quando nós estamos alegres, Jesus está alegre. Quando nós adoecemos, Jesus entristece, Ele ora, Ele pede, Ele intercede por você para que você fique curado. Ele quer ver você curado, liberto. Ele quer ver você com o seu coração tranquilo, sem carregar o pecado, erros, com a sua consciência tranquila. Você entende?
Quando nós temos a nossa consciência tranquila e carregamos a luz do Senhor, tudo se faz bem na nossa vida. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer o bem de todos. O Senhor Jesus só quer o nosso bem. Tá certo? Amanhã eu venho com vocês para falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Eu sei que muitos de vocês já sabem, né? Mas vamos esmiuçar aqui mais um pouquinho. Vamos terminar o livro de Marcos, né? Do profeta Marcos. Vai ser muito bom para a gente. É sempre bom a gente ler, reler, né? Que isso vai trazendo coisas para o nosso coração, coisas que vai transformando a nossa vida, né? Vai fazendo com que a gente venha refletir e o Senhor Jesus vai tocando dentro da gente, vai penetrando no nosso coração e nos fazendo ser melhor que somos. Precisamos ser melhor que somos. Peça ao Senhor, fala: Senhor, meu Deus, faça-me ser melhor que sou, me ajude a ser uma pessoa boa, solidária, uma pessoa que goste de ajudar, né? Não custa nada você conversar com o Senhor Jesus e falar para Ele a verdade, o que você está sentindo. Diga para Ele: Senhor, eu preciso tanto do Senhor, sou tão dependente do Senhor. Sem o Senhor, eu não tenho forças para muita coisa. Me ensina, me mostra o caminho da verdade, para que eu faça o que é certo, para que o meu coração não se despedace, mas para que o meu coração se encha do teu amor, de modo que eu possa transbordar. Eu quero doar amor, tá certo? Faça isso, que o Senhor Jesus há de te abençoar muita coisa, tá certo? Muita coisa mesmo. Sejam vocês, então, muito agraciados pelo poder do Divino Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Não permita que o inimigo tome o seu coração, mas dê o seu coração e a sua mente para o Altíssimo, para o nosso Deus, nosso Criador, esse que traz luz e a palavra da verdade. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa luz. Tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe grandemente. Tchau.